Olá, eu sou Simone Alves e nós estamos começando um novo quadro aqui no canal que se chama Cada Caso é um Caso, onde eu vou contar um caso real de uma consulta com um cliente real e destrinchar, te explicar os detalhes dessa consulta para você entender melhor esse universo da terapia holística. Vem comigo? Bom, no Cada Caso é um Caso de hoje, nosso caso é de um menino de 8 anos. A mãe dele já é minha cliente, ela viu inclusive aqui no canal um vídeo que eu falei sobre a questão do pulmão, algumas dicas, 3 dicas para melhorar, fortalecer o pulmão, utilizando também, uma das dicas é a utilização de um blend de óleos essenciais que trabalha o meridiano do pulmão, o elemento metal. E aí ela foi me perguntar, disse que o filho tinha asma e foi perguntar se podia aí, com interesse em adquirir o blend. Só que antes disso eu falei pra ela, olha, a asma ela pode ter alguns fundamentos ali, alguns motivos, não é só um tipo de asma que existe. A gente pode haver um desequilíbrio aí do elemento metal, do próprio meridiano do pulmão, mas também pode haver um desequilíbrio do elemento água ali no meridiano dos rins. Então, seria interessante se ele fizesse uma consulta com a radiestesia, que é uma técnica que mede a energia, para eu ver como que estão os meridianos dele, quais meridianos dele estão em desequilíbrio e eu poder te orientar melhor. Então ela topou fazer essa consulta e aí o que foi identificado nessa consulta? Ele estava com um desequilíbrio no meridiano do pulmão mesmo, mas a energia parada, a energia estagnada no meridiano do pulmão. O que isso quer dizer? O meridiano do pulmão e o elemento metal, ele está muito associado com a relação com o mundo exterior. Então a gente inspira e expira, a gente está sempre estabelecendo essa troca de energia, essa relação. E a emoção em desequilíbrio do pulmão é a tristeza, é o abatimento, é você ficar mais recolhido e é uma dificuldade de expressar seus sentimentos e de lidar com o mundo externo, tá? E tinha um outro desequilíbrio presente nele, que era o desequilíbrio do fígado. Pouca energia, deficiência de energia no meridiano do fígado, que é do elemento madeira. O que são esses elementos? Esses elementos estão associados à medicina tradicional chinesa, que tem o princípio e o movimento dos 5 elementos, tá? Tem alguns vídeos aqui nesse canal que você pode procurar para pesquisar melhor. Então, o que significa esse desequilíbrio no fígado também? Um sentimento de uma mistura entre raiva e apatia, uma oscilação entre raiva e apatia, tá? Tensão muscular, pode também sentir tensão muscular e um desequilíbrio entre o planejar e o executar. Então, fica uma energia mais parada também, uma angústia, isso vai gerando aí uma série de questões. E isso vai se materializando no corpo físico, que no caso dele é o sistema respiratório, a questão da asma, tá? Então essa dificuldade de inspirar e expirar, geralmente quem tem asma tem mais dificuldade até de expirar, tá? De colocar para fora os seus sentimentos e as suas angústias. Então, qual que foi a recomendação para ela? Realmente o blend relacionado ao que fortalecia e fosse fazer essa energia do pulmão se movimentar, porque estava estagnado, e no final eu vou falar quais foram os óleos essenciais que tem neste blend, tá? Quais são. E também eu fiz a indicação de florais de Bach, porque a asma está muito relacionada com questões emocionais. A asma é o resultado aí de questões emocionais e ela tinha realmente me comentado, porque essa consulta foi no dia 1º de junho, então já estava aí na pandemia e ela tinha comentado que ele realmente estava muito abalado com todas essas questões, com alguns medos também, mas que não conseguia se expressar. E como a gente tem uma relação, eu sou mãe também, a relação entre mãe e filha é muito forte.
eu aproveitei e fiz uma indicação também de um blend para ela, tá? Porque ela estava com o meridiano madeira em desequilíbrio, o fígado cheio, né? O fígado alto e também desequilíbrio, que é um excesso de preocupação, um excesso também de tensão, tá? Então, eu fui tratando, sempre quando vem uma criança, eu costumo também tratar, indicar, dar sugestões para a própria mãe junto. E isso, quando existe essa consciência da mãe, tá? Da influência que a mãe tem também energeticamente, emocionalmente na relação com o filho, é muito bacana o resultado que eu vou contar para vocês qual foi. E por falar em resultado, eu vou mostrar para vocês uma mensagem que a mãe me mandou já no dia 4 de junho. Então a consulta foi no dia 1º de junho. E aí já no dia 4 ela me mandou dizendo que o filho estava respirando melhor, estava menos cansado, tá? Então isso já foi um progresso relativamente rápido em relação ao atendimento. E depois eu orientei a mãe em como utilizar o blend, fazendo a inalação. E aí ela mandou fazer os florais e ele foi tomando os florais. E lá no dia 30 de junho ela me manda uma mensagem que o filho dela estava sem o uso da bombinha. Ele não estava mais cansado e ela ficou muito satisfeita com o atendimento. Mas deixando muito claro aqui, cada caso é um caso. O meu objetivo inicial não foi de nenhuma maneira que ele deixasse de usar a bombinha ou deixasse de usar qualquer medicação. E nem foi esse o pedido dela, nem foi essa a expectativa dela. A expectativa dela é que ele ficasse um pouco melhor, se sentisse um pouco melhor, um pouco menos cansado. Mas vejam que como ela fez tudo conforme foi orientado e como também a radiestesia permite uma investigação mais minuciosa e mais certeira do que realmente está acontecendo, porque a gente faz uma leitura energética da situação, uma leitura energética da pessoa, então a gente consegue ser mais assertivo utilizando a técnica da radiestesia. Então, é um conjunto de fatores, a predisposição da mãe de também usar um blend de óleo essencial que foi direcionado para ela, a disciplina dela manter ali o tratamento, né, as orientações em relação ao seu filho e, claro, a terapia, essas técnicas dos florais de Bach e a aromaterapia mostrando a sua eficácia, né, na prática. Por isso que eu quero trazer esse quadro para vocês aqui. Agora, então, o que tem nesse blend? Esse blend ele já é um blend pronto, tá? Ele é feito em alguns métodos de extração. Cada óleo essencial tem um método de extração diferente para compor esse blend de países diferentes. Então, dá uma olhadinha no meu canal quando eu falo do elemento pulmão, mas eu vou falar qual que é a composição dele. Então, ele vai lavanda, lavandim, canela acácia, amíris, anis estrelado, mirra e sândalo. Ele é um blend, né, do elemento metal bem presente. Eu falo que o aroma dele é bem presente, ele é forte. Eu utilizei também indiquei também para uma outra cliente que também estava com a questão da asma muito forte e já tinha uma idade mais avançada e que também teve muito sucesso. E os florais? Os florais eles vão atuar na questão, então o blend, ele fez a inalação com água quente, eu pedi para ela colocar uma bacia de água quente, né, com vapor, pingar 3 gotinhas para ele com a toalha inalar, para trabalhar também essa questão física da asma, fazer uma limpeza mesmo, que o óleo essencial, esse blend de óleos essenciais ajudariam nisso, a movimentar essa energia, mas a parte emocional, que também foi muito importante de tratar, de trabalhar, foi feito com os florais. E qual que é a composição? Os florais de Bach, eles vão trabalhar nessa questão energética, emocional e mental, tá?
Então, o Dr. Edward Bach, ele fez essa pesquisa empírica, ele ia testando nos pacientes dele e ele via que os pacientes que viam com queixas físicas, ao utilizarem os florais, iam apresentando melhoras. Porque quando a gente vai trabalhar no campo energético, a gente vai começar a trabalhar também de uma maneira holística, integrativa, e vai começar a investigar a raiz do problema, a raiz da questão, ao invés de só amenizar determinado sintoma, que é importante também, muito importante, mas além disso, a gente ter essa visão maior, essa visão do todo, tá? Então, quais foram? Então, os florais de Bach, a gente pode fazer uma composição num vidrinho só de até 6 florais, tá? E qual foi a composição que também eu fiz essa composição a partir da consulta com o pêndulo na radiestesia? O chicory, tá? Que tem aí para uma certa carência, né? No caso dele, uma necessidade de sempre ter alguém por perto. Então, acho que talvez o medo também de ficar sozinho. Coloquei, fiz a indicação do Rock Rose, tá? Para questões de medo, de inquietação, certo apavoramento, então isso segura esse ar aqui no pulmão. O Centauri é uma necessidade de fazer tudo para os outros, uma necessidade de aprovação, tá? Pega um pouquinho por aí. Mimulus, tá? Trabalha a questão dos medos, qualquer medo do dia a dia, mas a pessoa não expressa, ela guarda para ela aqueles medos e isso faz muito mal, tá? E o Impatience, que trabalha a ansiedade, o nome já diz, né? Impaciência, principalmente paciência com os outros, acaba querendo fazer tudo sozinho, mas isso também gera essa impaciência, gera uma certa ansiedade. E o Escleranthus, que tem muito a ver com indecisão e também é aquela pessoa que guarda muito para si as dificuldades. Então percebam que este conjunto de florais se relaciona muito com os desequilíbrios dos meridianos que ele teve, tá? Quais foram? A questão do pulmão, de guardar tudo para si, né, de sentir a tristeza ali, sentir a angústia e segurar, e ele estava segurando tudo no peito. E o Impatience vem também para trabalhar essa questão da raiva, né, o Rock Rose, essa preocupação, essa raiva que vem do elemento madeira ali do fígado, tá? Então, vejam como que funciona aí a consulta e por que dá resultado, porque traz toda essa visão holística da situação. E é importante sempre fazer esse acompanhamento, então eu sempre vou conversando para ver como é que tá. Se ele tá bem, tá tudo bem, se não, a gente faz uma nova indicação de florais, por exemplo. Então os florais eles duram mais ou menos um mês. E aí, depois disso, a gente reavalia e faz uma nova indicação. Não precisa ser necessariamente a mesma indicação de florais para o próximo mês, por exemplo. Mas isso, como eu já disse, cada caso é um caso. Aqui eu trouxe um exemplo prático de como que foi a condução disso e eu trarei cada vez um exemplo novo que vai trazer novos aprendizados e novos encaminhamentos. Então, se você curtiu esse quadro novo daqui do canal, dá um like, compartilha e comenta pra mim o que você achou, se você realmente curtiu, que sugestões que você tem de temas para eu tratar aqui, para eu de repente ver se tem algum caso parecido com um tema que você traz, para eu trazer na prática como que funcionam essas consultas pra gente aprender junto, tá bom? Um beijo e até a próxima!